Algumas pessoas sofrem muito após um término de relacionamento porque elas desaprenderam a se relacionar com a sua própria individualidade. Oi, eu me chamo Ana, eu sou psicóloga. E quando a gente está dentro de um relacionamento, tem toda uma dinâmica acontecendo ali. Tem coisas que são minha, tem coisas que são do outro, tem coisas que nascem a partir dessa relação e a gente vai se acostumando com isso. E aí, após o término de um relacionamento, algumas pessoas ficaram tão sensíveis ao olhar do outro, à dinâmica desse relacionamento para além dela mesma, que elas se desesperam com isso. Então, quando uma pessoa desse padrão fica solteira, ela normalmente começa a fantasiar. O que será que meu ex está pensando? O que será que meu ex vai pensar se eu entrar na academia? O que o meu ex vai pensar se eu postar uma foto com uma roupa que eu falei que não gostava, mas agora eu tô afim de usar? O que meu ex vai dizer se eu voltar a sair com aquela minha amiga? Então essa pessoa ela começa a ficar muito preocupada, mesmo não estando mais com essa pessoa, com o que esse ex está pensando. E aí é difícil a pessoa ela bancar as próprias escolhas, os próprios desejos, porque ela não sabe mais fazer isso. Dentro do relacionamento, muito provavelmente, ela estava à mercê do olhar desse outro. Então, eu pedia opinião sobre a roupa que eu tava usando, eu pedia opinião sobre as minhas amigas, eu pedia opinião sobre a minha família, eu só viajava se a pessoa viajasse comigo, eu não saía pra lazer sozinha, tudo era feito e pensado a partir desse outro. E aí, quando essa pessoa se vê sozinha, é claro que ela vai se desesperar, porque por algum período, alguns anos ou alguns meses, essa pessoa tinha alguém ali meio que ditando o rumo da vida dela. Ela não precisava pensar, olhar para o próprio desejo, olhar para os próprios sonhos, porque isso era condicionado pelo desejo do outro ou pelos sonhos do outro. E aí, quando essa pessoa fica solteira, ela não sabe mais o que fazer com a própria liberdade, com os próprios desejos, com a vida dela, com o dia a dia dela, com a rotina. Ela se perde no fundo de si mesma. Se você é uma pessoa que se identifica com isso, é muito importante que você saiba, que você identifique que você tem essa forma de se relacionar e que você se convide para um protagonismo da própria vida. Porque senão você vai sair desse relacionamento, acabou de sair desse relacionamento, você vai entrar em outro, vai ficar à mercê do olhar do outro. Se vocês terminarem, você vai ter muita dificuldade de lidar com isso de novo, porque você não está olhando para o seu processo. Quando a gente se relaciona com alguém, não é então para que a gente esqueça da gente mesmo. Não é pra gente virar metade da laranja. É para que eu tenha a minha individualidade, aquele outro tenha a dele e que a gente juntos produza uma relação onde essas individualidades possam aparecer. E muitas pessoas perdem isso. Agora, estando solteiro ou solteira, você vai precisar aprender a se relacionar com você. Quando você conhece alguém, você não se interessa por ela? Você não faz perguntas? Você não entende como essa pessoa funciona? É isso que você vai fazer com você mesmo. Você vai se perguntar, o que eu gosto que eu me perdi no meio do caminho? O que eu quero fazer? Qual que é a minha história? O que me toca? O que são as coisas que me irritam? O que são as coisas que me fazem bem? Da mesma forma que você faz leitura das pessoas, porque pessoas que se submetem são muito boas em ler o ambiente e dar para as pessoas o que elas esperam, você precisa voltar esse olhar para você e fazer isso com você. Tenta se ler, tenta entender o que foi perdido no meio desse caminho e se resgatar. Como quando você começa a se relacionar com alguém, se interesse genuinamente por você. Você vai precisar, você mesmo, ser capaz de opinar, de ter um juízo sobre as coisas que você está fazendo, para você poder bancar as suas escolhas. E para quando uma nova pessoa chegar, você não precisar se submeter, porque pode ser um lugar muito fácil para você de ir, um lugar de sempre estar sobre o olhar do outro. Quando você conseguir se apropriar de si mesmo, entender o que são os seus valores, o que é importante para você, quando a outra pessoa chegar, você vai dividir com ela ali o que é importante para você, você vai receber o que é importante para aquela pessoa e vocês vão se relacionar de uma forma mais saudável. E se esse relacionamento acabar, você vai sentir sim, porque não tem como a gente conviver com uma pessoa, gostar de uma pessoa e não se sensibilizar e não ser afetado por isso. Mas você não vai ficar desesperado diante da própria companhia. Então é isso, eu espero que esse vídeo faça sentido por aí, que ele te convide para uma reflexão de como que eu posso me relacionar com a minha individualidade estando solteira. Se eu estou em um namoro, como que eu me relaciono com a minha individualidade? Se eu estou casado, como que eu me relaciono com a minha individualidade? Se eu perdi isso, como que eu resgato? Não precisa esperar ficar solteiro para se resgatar. Você pode fazer isso estando com alguém. E essa pessoa ela vai ter a chance de te ver de um outro olhar. Se a pessoa já se acostumou a você sempre fazer as vontades dela, pode ser sim que tenha um conflito ou outro. Mas isso pode ser conversado, isso pode ser reorganizado. O que não dá é para você se perder de si mesmo, para viver os desejos
e a opinião de outra pessoa. Espero muito que você se sensibilize com isso, que você se convide de volta para você mesmo e que, se você precisar, busque um processo terapêutico, um lugar para você poder se olhar com profundidade, para você se olhar com carinho, para você se resgatar e para você poder ir pensando em ferramentas, em estratégias para você trazer o seu desejo e aquilo que você quer para o centro da sua vida. É muito ruim a gente viver uma vida à mercê do outro. E pode ser que esse outro uma hora escolha ir embora. Só existe uma pessoa que não sai do seu lado da hora que você nasce à hora que você vai morrer. É você mesmo. Os seus pais por 18 anos vão cuidar de você. Mas uma hora você vai se relacionar com outra pessoa e você pode morar junto com essa pessoa. Vocês podem viver muito tempo juntos. Pode ser que você morra primeiro ou a pessoa morra primeiro. Mas a única pessoa que vai estar sempre com você é você. Se você ficar refém do olhar do outro para te dizer o que fazer com a sua própria vida, você não vai estar sofrendo só agora, você muito provavelmente vai sofrer ao longo da sua vida, porque você não sabe se relacionar consigo mesmo. Então é muito importante que você faça esse movimento de olhar para você, aprender a olhar para as suas questões, aprender a olhar para a sua individualidade e se apoderar dela. É isso, um beijo e a gente se vê amanhã.